Sakamoto, desculpa, vou ter que começar te perguntando sobre o título do teu livro e que tu me responda, então, o que tu aprendeu sendo xingado na internet. Não, eu não preciso até pedir desculpa, porque acho que o título, a ideia era exatamente levar essa pergunta naturalmente. Olha, eu aprendi muita coisa, né? Eu até brinco que xingado, ele é um pacotinho de coisa para resumir xingado, amaldiçoado, ameaçado, agredido, agressões que às vezes passam para o lado de fora do mundo virtual e acabam caindo no mundo offline, né? Sendo agredido na rua, cuspido e por aí vai. Olha, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que o submundo da internet, ou as redes sociais fechadas, ou que não são visíveis para o grande público, já falam às vezes mais alto do que as redes que são abastecidas por notícias de veículos conhecidos. Eu aprendi que a gente precisa avançar fortemente, rapidamente na educação para a mídia, porque de repente milhões de pessoas no Brasil passaram a ter acesso a smartphones, a computadores, a internet, se tornando produtores de conteúdo, mas não necessariamente preparados para separar o joio do trigo do que chega até ela e também não preparados para poder passar adiante informação, né? Precisamos avançar com relação a... Existe uma questão de formação de empatia que é muito preocupante na internet. As pessoas não reconhecem a outra pessoa que está do outro lado da tela do computador ou do smartphone como um ser humano e muitas vezes trata ela como se fosse algum objeto descartável, trata com uma violência que não trataria se tivesse olho no olho, cara a cara. Mas tu acha que isso não é uma maximização do que já acontece? Mesmo que tivesse olho no olho, a pessoa não falaria, né, no olho no olho. A diferença é que na internet ela extrapola e fala algo que ela já pensava, né? Já estava escondidinho ali. Sim, existe uma coisa, existe o sentimento, o sentimento está lá. Isso, na verdade, não altera o preconceito ou outra coisa que a pessoa sente. Mas, pelo menos, quando a pessoa está olho no olho, ela sente que a outra pessoa ela é um ser humano como ela. Né? Então, ela tem até um certo pudor ou um certo controle, seja pelo controle social daquilo, né? de não partir para essa agressão. É claro que a internet ela tem feito uma coisa interessante, que se no mundo offline, muitas vezes a gente se controla, mesmo a gente achando aquilo, a gente não vai e ataca a pessoa, e na internet é mais fácil porque está protegido por uma pretensa anonimato, por uma armadura muito semelhante à armadura de um carro, né? Quando você entra no carro, você vira um bicho muitas vezes, né? Porque você se sente protegido por uma armadura. Só que a internet, a vivência na internet em grande quantidade, esses debates na rede em grande quantidade, estão levando as pessoas a adotarem um comportamento na vida offline que eles adotariam na vida online. Então, estão levando isso. Tem várias histórias disso que eu estou contando no livro, inclusive. Tinha uma senhora uma vez que eu estava no mercado fazendo compras à noite, evitando inclusive fazer compra do dia, porque de dia já ia dar problema, né? E aí estava fazendo compras à noite e ela veio, parou do meu lado, eu estava no telefone, ela desliga, eu desliguei, falei, o que a senhora quer? E começou a me xingar. Você ganha milhões de reais do governo, você que não sei o que lá, eu não ganho nada do governo, isso é tudo mentira, já foi provado, não importa, ela começou a xingar e falar. E no final parecia até que ela tinha passado por uma experiência transcendental, quase que um orgasmo. Aí ela me olha assim, calma, eu falei assim, agora a senhora vai me ouvir. Ela entrou em pânico. Eu falei, não vou te ouvir. Ela falou, não, você vai me ouvir. Por quê? Porque a senhora falou o que quis, a senhora não está dentro de uma tela de computador, que ela pode digitar qualquer coisa, fecha a janela e vai para o site de receitas. A senhora está na frente de uma pessoa, a senhora vai me ouvir. Ela ficou em pânico e fugiu no mercado. Eu fui atrás dela. A gente passou pelos corredores de comida, ela desapareceu. Por quê? É uma pessoa que está desacostumada ao debate offline. Né? Agora, a gente vai ter que, na verdade, o livro discute muito isso, a gente vai ter que melhorar o debate público no Brasil, a gente vai ter que qualificar mais o debate público no Brasil, dentro e fora da internet, se a gente quer continuar sendo um país. Como é que a gente faz isso em épocas de escola sem partido, por exemplo? Você chegou no ponto mais difícil, na verdade, dá até desespero quando alguém me pergunta isso. Por quê? Olha só os problemas. A gente tentou discutir a importância de não agredir homossexuais nas escolas. Começaram a dizer que estávamos querendo criar um kit gay. Falamos da importância de combater a violência de gênero, violência contra mulheres. E aí falaram que a gente estava querendo propagar a ideologia de gênero nas escolas. Daí começou-se a discutir a importância de debater a tolerância e combater o ódio. E aí veio a escola sem partido.
É super difícil, é super complicado, mas não há solução para isso que não passe pela escola, não passe por utilizar a escola como formadora, como geradora de empatia, porque é lá onde a criança, onde o ser humano tem seu primeiro contato com a diferença. Não é no clube com os pais, não é na família, é na escola. Então a escola tem que ser a geradora dessa empatia. E tanto a geradora da empatia, quanto o lugar onde ela vai aprender, a criança vai aprender o que são direitos humanos, o que são direitos do outro, quando começa a liberdade dele, quando termina do outro e por aí e vice-versa. E também que vai aprender a ser alfabetizada em mídia, saber o que é certo, o que produzir, como consumir informação, como separar coisa boa de coisa ruim. Vai ter que passar pela escola. Daí o tamanho do desafio é enorme. Talvez em algum momento não houve algum erro na abordagem de direitos humanos. As pessoas, talvez também maximizada pela mídia, grande mídia, como a gente costuma dizer, mas hoje as pessoas têm uma ideia, e daí eu posso citar o teu nome, posso citar a Maria do Rosário, posso citar o Jean Willis, posso citar o Freixo, que aqueles lá são defensores de bandidos, direitos humanos é só para bandidos. E parece que não... Como em tudo, não há um diálogo em relação a isso. Mas quando tu chega e fala em empatia, que os direitos são para todos, não só para bandidos, etc., parece que abre, né, pelo menos uma janela ali para conseguir conversar com algumas pessoas ao menos. Então, não teve um excesso, talvez não um excesso de defesa de direitos humanos, mas um erro na comunicação mesmo, para chegar a mensagem para chegar no receptor em algum momento? A gente vai ainda, na história do Brasil, acho que na história da comunicação, ainda vai se fazer muitos trabalhos, muitos documentários e pesquisas sobre o impacto dos programas sensacionalistas policialescos na vida da população brasileira. Aqui Agora, os outros programas que hoje passam em uma série de canais centrais do país ou de outras praças menores, programas de rádio, a lá Gil Gomes, programas policialescos. E olha que a gente fala dos programas Espreme que Sai Sangue das capitais, só que no interior do Brasil é bem mais violento, inclusive, os programas mostram cadáveres. Também, né? Sim, mostram jornais. Isso tudo, mas esse, exatamente... Essa entrega audiovisual da violência, de tudo isso mais, também veio junto com esse discurso de que direitos humanos protegem bandido. Porque aí os apresentadores falam, olha lá a pessoa defendendo bandido, olha lá um absurdo. Isso... Na casa do policial que morre E o que não é verdade, porque os mesmos grupos de direitos humanos também defendem, atacam a questão do policial que é morto em serviço. Inclusive, muitas vezes, por outros policiais que participam de milícias. Né? Ser policial honesto no Brasil é uma merda. Porque muitas vezes ou ele morre na mão de bandido, ou ele morre na mão da polícia, ou pior, ele é maltratado pela mesma elite econômica, social e política do país, que na verdade quer que ele sirva para proteger seu patrimônio, proteger seus bens, mas que na verdade trata ele, porque o policial também muitas vezes é negro, pobre, periférico, né? Então, o que acontece? Só que esses programas policiais, programas Espreme que Sai Sangue, ao longo dos anos, foram muito efetivos de ir colocando camada por camada na cabeça da população de que os direitos humanos se resumem a isso. Quando eu vou discutir com outras pessoas, olha, mas direitos humanos é o direito de você professar uma fé, por exemplo, você que é evangélico, né, pentecostal, você pode professar sua fé livremente sem ninguém tacar uma pedra em você por causa dos direitos humanos. Você que quer ter o seu negócio, que está ali aberto, abrir seu negócio e vender, qualquer coisa que você queira, é por causa dos direitos humanos, direitos civis, políticos, ambientais, econômicos, sociais. Só que aí tá, isso tudo desde o começo foi uma questão de direitos. Só que as pessoas só lembram exatamente por conta desse bombardeio. Para reverter isso, vai um bom tempo. Uma outra questão que eu queria fazer para ti é sobre o geral da grande mídia, né? A gente vive num país em que a grande mídia se diz imparcial, mas a gente sabe que ela tem um lado, só que como ela não diz esse lado, ela passa uma mensagem de como se aquilo que ela estivesse passando fosse a verdade absoluta. E esse é um debate que também tem que ser feito, né? A internet seria um canal para isso, só que daí na internet a gente tem essa outra questão da propagação do ódio, etc. E também muitos veículos da internet, né, blogs, etc., não são nada confiáveis. Então, como é que a pessoa vai separar o joio do trigo e se informar? Então,
Por isso que eu aposto tanto na questão da educação, para a pessoa ter nas mãos instrumentos para poder separar, ver o que é um discurso mentiroso, o que é um discurso que se baseia só na autoridade, não em fatos, como, na verdade, uma história é composta, na verdade, por uma quantidade grande de versões e nenhuma delas detém a verdade, mas são pontos de vista. Essa alfabetização midiática e informacional, ele é um processo que está presente em muitas escolas, mas infelizmente no poder público, nas escolas públicas, é em uma quantidade muito pequena. As escolas, inclusive, que fazem esse processo, os alunos eles demonstram um ganho de qualidade também em disciplinas como português e matemática, porque aumenta o raciocínio lógico deles e aumenta a sua capacidade de mexer com a língua. Agora, falar que a internet é um local que é livre não é verdade totalmente, porque os próprios veículos de comunicação grandes do lado offline são grandes online também. A internet não é uma planície, né? Agora, a internet é onde tem mais espaço para que você possa crescer aqui e ali e despontar com produção independente. Eu acho que há alguns processos que a gente deveria estar de olho no Brasil. A gente critica bastante, inclusive, a mídia tradicional, a grande mídia, mas a mídia à esquerda no Brasil, ou, digamos, o posicionamento que se convencionou chamar de esquerda, não foi competente até hoje para produzir seus grandes veículos também, né? Eu acho que numa democracia a gente tem que ter espaço para todos os pontos de vista, de direita, conservadores, de esquerda, progressistas, centro, todos, verdes, liberais, todo mundo tem que estar totalmente bem representado. O problema no Brasil não é que determinados grupos são representados e não deveriam ser, não, é que o outro lado é subrepresentado, né? A internet trouxe uma promessa de compensar a subrepresentação, mas isso não vem do nada, porque para fazer uma produção jornalística de qualidade, você precisa de dinheiro. Esta é a razão da crise estrutural do jornalismo hoje no Brasil e no mundo. Não é simplesmente porque está tudo migrando para a internet. Migrar para a internet só migraria e acabou. É que na migração, a questão da publicidade não está resolvida. Os veículos conseguem captar dinheiro sendo TVs, rádios, jornais, revistas. Quando entra na internet, quem capta dinheiro para anúncio na internet é Google e Facebook, que consegue falar direto com a população e ser muito mais efetivo para a pessoa. Então, os veículos vão ter que, sejam eles alternativos ou grandes, vão ter que resolver essa equação do financiamento para que a gente possa ter produção de conteúdo de qualidade para fazer frente exatamente a essa balbúrdia da rede e essa informação sem qualidade. Vai ter que ter isso e a gente vai ter que também trabalhar na alfabetização das pessoas para poder separar o joio do trigo. Para finalizar, então, a caixa de comentários dos textos, é melhor ler ou não ler? Olha, às vezes eu até brinco que ler caixa de comentário é pedir para virar pedra, né? Ou tem um problema. Meu blog faz 10 anos agora em novembro. No ano passado, em março do ano passado, eu cancelei a caixa de comentários quando aquilo se transformou, na verdade, num espaço de ringue, um espaço de luta livre, mesmo com a mediação de comentários, moderação de comentários, não estava mais dando conta. Eu acredito que é importante trazer o leitor para dentro da discussão, é importante trazer o leitor para esse debate. Eu acredito que, inclusive, na minha página no Facebook, por mais que eu tenha que bloquear uma pessoa maluca aqui ou, suspender um doido lá, isso, na verdade, acontece. Como o meu blog está na home de um grande portal brasileiro, as pessoas sabem que aquilo é uma visibilidade incrível. São dezenas de milhões de unique visitors mês do UOL. Então, as pessoas querem ir lá também para marcar a posição e vender alguma coisa, vender às vezes ódio ou outra coisa do gênero. Eu acredito que depende. A resposta para isso é depende. Tem veículos que a caixa de comentário é muito útil ainda e é legal. Agora, tem veículos nos Estados Unidos, por exemplo, que estão fechando a caixa de comentários e deixando os debates para a rede social. Nós vamos precisar, em algum momento, criar ou recriar um espaço de interlocução ligado aos veículos jornalísticos para a produção de conteúdo. Fóruns, os antigos bate-papos, os antigos debates, as redes sociais, como a gente conhece, vão ter que evoluir. O Facebook, o Twitter, o Snapchat, o Instagram são veículos que formam bolhas. A gente vai precisar evoluir a partir daí e trazer pluralidade a essa discussão. Hoje, há um problema que nós não necessariamente conseguimos resolver nos comentários e aí é uma questão que depende de cada
de cada veículo. Então tá, obrigada, Leonardo. E agora eu vou pedir um autógrafo, pode ser? Ah, pode ser, claro. Será que vem textão no autógrafo?